Tudo bem, pessoal? Bom, vamos entrar agora na nossa aula 7 sobre variáveis aleatórias contínuas, tudo bem? Existem algumas distinções que eu quero fazer com vocês em relação à nossa aula anterior de variáveis discretas, tá? O que nós vimos até então foram modelos probabilísticos que podem se adaptar bem, né, ao caso em que temos variáveis que assumem somente valores inteiros, né, dentro do conjunto dos naturais. Porém, se vocês refletirem comigo, em economia, é muito difícil, né, que nós tenhamos muitas variáveis que sejam somente discretas, né? Em geral, nós vamos trabalhar quase que majoritariamente com variáveis contínuas, né? Variáveis que estão dentro de qualquer, né, valor do conjunto dos reais, variáveis quebradas, assim por dizer. Então, neste caso, a gente precisa de modelos mais ajustados a esse tipo de variável, tudo bem? E esses modelos dessa aula de hoje vão ser aqueles que vão se enquadrar melhor em grande parte dos problemas econômicos, como nós vamos ver. Tudo bem? Então, como eu falei para vocês, essa aula é basicamente sobre variáveis aleatórias contínuas, ou aquelas que estão, né, no intervalo dos números reais. Ok? Então eu vou começar seguindo com vocês a mesma ordem lógica da aula anterior, né? Primeiro, o conceito de variável aleatória contínua. Em segundo, o valor médio, né? Ou esperança, né? E também a variância de uma variável aleatória contínua. A função de distribuição acumulada e os modelos probabilísticos, né? As distribuições que a gente pode adaptar a esse tipo de variável. E por fim, eu quero falar com vocês sobre transformações funcionais para variáveis contínuas, tudo bem? Então, uma variável aleatória contínua, pessoal, é essa definição que tem aqui. Uma função x, né, definida no espaço amostral ômega e com valores no intervalo de números reais. Ela é dita uma variável aleatória contínua. Ou seja, é uma função que associa cada elemento do espaço amostral a um valor numérico real, né? Ela vai juntar, né, os elementos às probabilidades. É a mesma lógica, o mesmo raciocínio do que a gente fez no caso discreto. Mas aqui a gente vai abranger, né, uma magnitude muito maior de variáveis e problemas econômicos, tá? Então, novamente, né, nós vamos definir a função de probabilidade. Só que nesse caso, pessoal, para variáveis contínuas, nós definimos ela como FDP, ou função de densidade de probabilidades, tudo bem? E a definição mais formal que eu posso apresentar para vocês é essa daqui, né? Para uma variável x qualquer, né, que nós estamos interessados em estudar, ela vai assumir valores de x1 a xn. Então, a função xi, p de xi, mesmo esquema da discreta, que associa um intervalo de a a b fechado, a sua probabilidade de ocorrência, ela vai ser chamada de função densidade de probabilidade da variável contínua. E aqui tem uma grande diferença, né? Além dos valores de x poderem ser reais, nós não calculamos a probabilidade no ponto específico, tá? O que nós fizemos no caso discreto é calcular a probabilidade de x igual a tanto. 1, 2, 3, 4. No caso contínuo, nós vamos calcular as probabilidades em intervalos. E qual que é, né, essa lógica? Porque, pessoal, pensem comigo, quantos números existem entre 0 e 1? Tudo bem? Vocês concordam que infinitos números, tá? Incontáveis números? Então, se nós fôssemos pegar, né, a mesma lógica lá de quando eu fiz a tabela de frequência com vocês, se a gente pegar cada valor, provavelmente a maioria deles vão ser distintos e a gente vai associar a frequência 1 a cada valor. Então, isso não faz muito sentido, né, em termos de probabilidade. Se nós temos uma infinidade de espaço, a gente teria probabilidades próximas a zero para todos os possíveis, incontáveis, né, valores. Então a gente vai estar aqui, nesse caso, tentando entender a probabilidade em um espaço, em um intervalo que vai de A a B. E aí é a mesma lógica que nós aplicamos lá em matemática 3 de integral, tudo bem? Enquanto a variável aleatória discreta ela é um somatório, no caso em que a gente passa para contínuas, nós vamos calcular essa probabilidade com base em uma integral definida, tudo bem? Então, a probabilidade de x estar entre A e B, né, sendo menor ou igual a B e maior ou igual a A,
é a integral de AB de f de x dx, né? Que resolvida vai dar um fzão b menos um fzão a, ou né, a probabilidade que a gente está chamando. Então, essa é a forma da gente encontrar, né, essa função densidade de probabilidade e defini-la desse jeito, tudo bem? Então, como eu falei para vocês, o conjunto dos possíveis valores de x ele não é mais um conjunto discreto de valores, porque o x agora ele pode assumir qualquer valor num conjunto infinito de possibilidades, o que levaria, né, consequentemente, a gente ter probabilidades de ocorrência muito próximas de zero para infinitos pontos. Isso não faria sentido nenhum. Então, a gente vai passar para olhar intervalos, tudo bem? Ok, nesse caso, né, da função densidade, assim como a função, né, de probabilidade lá do caso discreto, ela precisa atender a duas regras, né, ou duas pressuposições. Os valores de f de x devem ser sempre números positivos, né, em que f de x maior ou igual a zero, e a soma das probabilidades de todo o espaço amostral de x deve ser igual a 1. Então, se você executar uma integral de menos infinito até infinito para a sua função densidade, você tem que ter o resultado 1, porque você está abrangindo todos os possíveis resultados daquele intervalo ali. Tudo bem? Então, essas regras que vão nos permitir determinar se uma função pode ou não servir, né, como a densidade para determinada variável contínua. Tudo bem, pessoal? Ok. Vamos para um exemplo aqui 7.2, né? Suponha que a distribuição de retornos de um ativo, tá? Um exemplo clássico em economia. A gente tem retornos, né, de papéis na bolsa de valores que tem, obviamente, né, números particionados, números quebrados presente ao conjunto dos reais. Você pode ter uma ação dando um retorno direto inteiro, Michel? Pode, mas a maioria dos retornos vai ser fracionado. 0,35, 0,16, né, vários números. Então, suponha, né, que a gente tem essa distribuição dos retornos e a densidade de probabilidade é f de x igual a 2x. E ela ocorre entre o intervalo 0 e 1. Verifique se essa f de x ela pode ser, né, uma função densidade de probabilidade. Então, primeiro, pessoal, para todo x que está pertencente, né, entre 0 e 1, eu posso garantir que o meu f de x é maior ou igual a 0? Pensem o seguinte, se a minha f de x é 2x e eu substituir os valores entre 0 e 1, todos, né, os resultados ou as imagens vão ser positivos, né? O menor resultado vai ser 0 e o maior vai ser 2. Mas entre, né, essa penumbra e esse intervalo, todos os valores são positivos. Então eu atendi, né, a minha primeira suposição, minha primeira requisição. Já a segunda, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou integrar essa função no intervalo especificado entre 0 e 1 e vou ver se ela dá o valor 1. Vejam bem, a integral entre 0 e 1 de 2x é o quê, pessoal? Né? O que a gente pode achar? A integral de x é x ao quadrado sobre 2. Corta 2 com 2, então a minha integral de 2x ela vai ser literalmente x ao quadrado. Eu coloco ela no ponto 1 e subtraio do ponto 0 e eu vou ter exatamente o valor 1. Então ela está atendendo as minhas duas, né, necessidades aí para que ela seja uma FDP. Então eu consigo, né, garantir que essa função está bem enquadrada para ser uma densidade de probabilidade. Beleza? Ok, então passei para vocês esse conceito e as principais distinções entre uma variável contínua e aquelas que são discretas que nós vimos na aula anterior. Agora vamos passar para os conceitos de valor médio ou esperança. Da mesma forma que nós fizemos anteriormente, pessoal, a esperança matemática da variável contínua, ela vai ser uma integral, tudo bem? Enquanto lá na discreta a gente tinha um somatório, aqui a gente vai ter uma integral. E essa integral vai ocorrer de menos infinito a infinito, x vezes f de x em relação, né, a dx. Tudo bem, pessoal? Utilizando esse conceito de esperança, nós também podemos definir o quê? A variância, assim como nós fizemos na aula anterior. A variância, ela vai ser o quê? X menos a esperança de x ao quadrado vezes o f de x em relação a dx, mas
com essa integral entre menos infinito, né, e mais infinito, tudo bem? E o desvio padrão, como a gente bem sabe, né, desde o início do curso eu venho falando com vocês, ele nada mais é do que a raiz quadrada da variância, tá? Então notem essa especificidade. A gente saiu de um mundo discreto, né, e estamos passando para um mundo contínuo, em que existe, né, em cada intervalo existe uma infinidade de valores. Tá? Então, por conta disso, a gente precisa utilizar aí regras do cálculo, né? E, no caso, a integração. Quando a gente chegar, né, especificamente na distribuição normal, vocês vão ver que isso faz mais sentido quando a gente calcula a área para chegar no valor. Tudo bem? Vamos voltar para o exemplo 7.2, que é esse que eu trabalhei com vocês, que a gente verificou se 2x pode se enquadrar num critério de FDP, né? E a gente atendeu as duas hipóteses. Vamos calcular então a esperança e a variância para essa função. Tudo bem? A esperança seria, né, x vezes 2x, a integral entre 0 e 1 em relação a dx, tá? A gente resolve isso daqui, vai dar 2/3. E a variância, como eu falei para vocês, é quem? X menos a esperança, a integral disso, elevado ao quadrado, multiplicado pela função que é 2x em relação a x. Né? Resolvemos essa integral, né, aqui, colocamos aqui o intervalo de 0 a 1, a gente vai fazer a subtração da mesma forma que a gente fez, né, para resolver uma integral definida, e vamos chegar a 1/18. Então eu calculei tanto a esperança quanto a variância, né, em termos numéricos, daquela função que eu dei para vocês no exemplo 7.2. Basta que eu saiba qual a função, se ela atende, né, os pré-requisitos para ser uma função densidade e probabilidade, e especificar aqui o intervalo entre 0 e 1. Com essas informações eu posso falar para vocês que a gente calcula tranquilamente tanto a esperança quanto a variância dessa variável. Tudo bem? Ok. Então notem, né, que eu estou passando até um pouco mais rápido porque os conceitos são os mesmos, eles se repetem, tá? A gente define a variável contínua, a gente fala da esperança, a gente fala da variância. A grande distinção aqui é que na função probabilidade ela é uma integral e não um somatório. Então a gente sai, né, do espaço discreto e passa para o contínuo, tá? Beleza, e a função de distribuição acumulada, pessoal, tá? Dada essa variável aleatória x, a gente vai chamar de função de distribuição acumulada, ou FDA, né, ou simplesmente função de distribuição, o fzão de x, que vai ser o quê? A probabilidade do x ser menor ou igual a um determinado valor, tudo bem? Então a gente vai pegar o quê? A integral que começa em menos infinito e vai até x, que é o valor o qual nós estamos, né, olhando para pegar os valores antes dele. Tudo bem? Então você vai integrar ft dt, né, de menos infinito a x para encontrar a acumulada, tudo bem? Assim, para cada valor de x, f representa a soma das probabilidades acumuladas até esse elemento, tudo bem? Então a gente tem ali um ponto específico que é x, né, minúsculo, e antes dele que a gente quer considerar todas as probabilidades, porque essa é a lógica da função acumulada, tudo bem? A cada elemento que eu estou observando, ela agrega, né, ela soma as probabilidades de todos os anteriores. Tá? Então é assim que a gente vai fazer com uma integral definida também aqui, mas no caso, né, imprópria de certa forma. Observe então que o domínio de fzão é todo o conjunto dos números reais, ao passo que o contradomínio é o intervalo entre 0 e 1, obviamente, como a gente pode ver. Tudo bem, pessoal? Ok. Além disso, né, para todos os valores de x para os quais fzão de x é derivável, a gente vai ter aqui uma regra, né, uma propriedade muito legal, que a derivada do fzão, ela vai nos dar quem? A função de distribuição, o fzinho de x, tá? Então a gente consegue recuperar a função de distribuição a partir da acumulada. Tudo bem, pessoal? Só antes de passar, essa é a lógica do teorema fundamental do cálculo, tudo bem? Se você vai na derivada, você volta em quem? Na integral. Tudo bem? Essa é a lógica. É a mesma coisa que as funções de multiplicação e quociente, tá? Da mesma forma que a gente vai, a gente pode voltar. Tudo bem? Ok. Vamos pegar um exemplo agora que talvez fique mais visual, né? O chamado exemplo 7.7. Suponha aí que a gente tem, né, uma função de distribuição acumulada que é 0 se x for menor que 0 e 1 menos o exponencial de x se x for maior ou igual a 0, tá?
Então, né, a gente vai ter que f de x é zero se x menor que zero, e ele vai ser o exponencial de menos x se o x for maior ou igual a zero. Tudo bem, pessoal? Ah, Michel, mas o que aconteceu? Eu não entendi direito, tá? O que a gente fez? O que eu falei para vocês? Deriva o fzão para chegar no fzinho. Tudo bem? Foi basicamente o que a gente fez aqui, tá? Aqui a gente tem a ilustração, né, em forma gráfica, tanto da função distribuição acumulada, né, que ela começa aqui no zero e vai subindo, né, de forma curva até chegar no 100%, quanto a função de densidade aqui, né, que no caso, como é uma exponencial, ela vai cortar pelo 1 e vai descendo aqui. Beleza, pessoal? Ok. Então, passei com vocês esses conceitos, né, de variável aleatória contínua, valor médio, né, esperança ou variância, e a distribuição acumulada. Agora, né, a gente vai entrar no grande ponto dessa aula, que são os modelos probabilísticos para variáveis contínuas, né? E como vocês podem ver, esse elemento 5 é o slide 1766. Então a gente vai ficar bastante aqui, né, concentrados nesses casos, tudo bem? Eu vou passar para vocês a uniforme, né, no caso contínuo, anormal, exponencial, gama, Q quadrado, T student e F Snedeker, tudo bem? Então essas vão ser as distribuições de variáveis contínuas que a gente vai abordar aqui nesse capítulo. Michel, só existe essas? Não, claro que não. Existem centenas, milhares de possíveis distribuições, né? O pessoal na estatística às vezes passa a vida, né, investigando uma nova distribuição e consegue descobrir, dar avanços para a ciência com base, né, nessa nova função. Então existem diversas funções de distribuição, diversos modelos probabilísticos, né, para essas variáveis contínuas. Eu vou passar para vocês aqui as principais e as que atendem majoritariamente, né, o nosso interesse em economia, seja para a teoria econômica, né, que às vezes utiliza dessas funções, ou para a própria econometria, que vai utilizar delas também, tá bom? Então, como eu falei para vocês, né, a gente vai fazer um estudo pormenorizado desses modelos, já que eles são diretamente aplicados à maioria das variáveis econômicas, tá? Beleza, então vamos começar aqui pela uniforme, né? A lógica da distribuição uniforme é a mesma da discreta, né? Ela é aquela distribuição em que, num intervalo, ela vai ter a mesma probabilidade para todas as ocorrências. Só que nesse caso, né, a gente tem aqui um intervalo de valores contínuos, né, valores reais. Então, a função, né, de densidade de x, né, com os parâmetros alfa e beta, ela vai ser 1 sobre beta menos alfa, se o x está nesse intervalo entre alfa e beta, e 0 caso contrário, tudo bem, pessoal? Já a sua esperança é alfa mais beta sobre 2, a sua variância é beta menos alfa ao quadrado sobre 12, tudo bem? E a sua função de distribuição acumulada, ela tem essa carinha aqui. É 0 se o x menor que alfa, x menos alfa sobre beta menos alfa se o x está entre alfa e beta, e 1 se o x é maior ou igual a beta, tudo bem, pessoal? Então, eu vou adotar a mesma estratégia que eu adotei com vocês no caso discreto. A gente vai passar cada distribuição, eu vou falar sobre a densidade, a esperança, a variância e a função acumulada, e vou dar um exemplo para vocês para a gente ilustrar o caso. Tudo bem? Ok, graficamente a gente pode olhar a distribuição uniforme no intervalo alfa e beta dessa forma. Ela é o quê? Ela é uma linha na horizontal. Tudo bem, pessoal? Por quê? Para todos os elementos que estão nesse intervalo entre alfa e beta, ela tem a mesma probabilidade. Tudo bem? Que é esse f de x aqui. Tudo bem? E a função de distribuição acumulada. Antes de alfa ela é zero. Tudo bem? Agora, de alfa a beta, ela aumenta, tudo bem? Porque eu falei para vocês, à medida que cada elemento novo, maior que o anterior, vai, né, se sobrepondo, a gente tem que a probabilidade acumulada ela vai aumentando conjuntamente. Até em beta, que ela chega em 100% daqui para frente, ela continua. Mas notem que tanto essa parte para frente quanto para trás, para nós aqui não é de interesse, porque nós estamos interessados especificamente no intervalo entre alfa e beta, aquele intervalo fechado. Tudo bem, pessoal? Ok, vamos para um exemplo 7.8, tudo bem? Um caso particular e de muito interesse é quando o alfa é menos meio e o beta é meio.
tudo bem? A gente vai indicar, né, essa variável aleatória, né, v.a, por u. E a gente vai ter que a função densidade vai ser 1 se o u está entre menos meio e meio, 0, caso contrário. A esperança é 0, né? Porque lembrem-se lá, a esperança é a soma dos limites desse intervalo sobre 2. Como eles são espelhados, né? Menos meio mais meio, a soma vai dar 0. 0 sobre 2 é o próprio 0, tá? E a variância vai ser o quê? 1 sobre 12, né? Que é basicamente b menos alfa ao quadrado. Beleza, pessoal? Se a gente fizer beta menos alfa, a gente vai ter meio menos menos meio, que vai dar meio mais meio, 1 sobre 12, tudo bem? E a função acumulada, ela tem essa característica, como a gente pode ver. Ela vai ser 0 se o x é menor do que menos meio, ela vai ser u mais meio se o x está... Desculpa, se o u, né? Aqui eu coloquei um x sem querer, mas era para ser u. Eu vou corrigir antes de passar para vocês. Se o u está entre menos meio e meio, ela é u mais meio, e ela é 1 se o u for maior ou igual a meio. Notem que é a mesma lógica que a gente apresenta nesse gráfico. Antes do início é 0, depois é 1. Entre aqui, né, o intervalo, a gente tem que ela segue essa regra de moção aqui. Beleza, pessoal? Ok. Então, passei para vocês a distribuição uniforme no caso contínuo. Vamos passar agora para a mais querida, né, de todas as distribuições, que é a distribuição normal, né, que foi introduzida aí por Gauss por volta de 1810. Essa distribuição ela é amplamente aplicada em todas as áreas da ciência, tudo bem? Ela foi uma grande descoberta para a teoria estatística, né, e ela ajuda, como vem ajudando, em diversas soluções de problemas complexos, tá? A gente vai dizer, né, que uma variável aleatória x, ela tem distribuição normal com parâmetros mu e sigma ao quadrado, onde mu é a média e sigma ao quadrado a variância, tal que, né, o mu está entre menos infinito e infinito e a variância, né, ela está entre 0 e infinito, né, positiva, obviamente. Então, a densidade dessa variável ela vai ser dada por essa expressão aqui, que parece confusa, mas nem tanto, tá? Ela é 1 sobre sigma, que o quê? O sigma sem o quadrado ele é o desvio padrão. Raiz de 2π, esse π aqui é literalmente o 3,14, isso tudo multiplicado pelo exponencial de menos x menos mu, né? Menos o x menos mu ao quadrado sobre 2 vezes o sigma ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Uma padronização aqui. A esperança, como eu falei para vocês, é o próprio mu, que representa a média, e a variância é o sigma ao quadrado. A função acumulada, ela é o quê? A integral entre menos infinito e y, que você estiver olhando, da função densidade em relação a x para y pertencente aos reais. Beleza, pessoal? A função normal, ela é muito conhecida com esse formato aqui de chapeuzinho, tudo bem? Ou da cobra que engoliu o elefante, depende aí do que você preferir. Mas ela tem esse formato aqui clássico. E ela é uma distribuição que, se você cortá-la ao meio, literalmente, vocês estão vendo aqui nesse mu, essa linha aqui na vertical pontilhada, ela tem o mesmo tamanho dos dois lados, ela é espelhada, então ela é perfeitamente simétrica, tudo bem? No caso, né, a gente vai explorar a fundo aqui nessa aula esses parâmetros dentro da distribuição normal, como calcular os intervalos, né? E temos também o caso, né, da função distribuição acumulada, que vai ser o quê? Ela vai ser aqui, se você está, né, em relação ao ponto y, ela vai ser toda a área antes de y. Notem uma especificidade muito legal que ilustra a ideia de integral, né? A integral nada mais é do que a área abaixo da curva. Tudo bem? Essa é a lógica da integral. Então, se você tem que a função de densidade acumulada é uma integral, ela é simplesmente a área abaixo da curva antes daquele ponto que você está tratando, tudo bem? E aí, pessoal, que vem uma das belezas dessa distribuição. Essa área abaixo da curva, ela é literalmente a probabilidade. É assim que a gente encontra a probabilidade na normal, tudo bem? Você integra entre dois pontos e a área abaixo da função vai te dar a probabilidade de x estar naquele intervalo,
Tudo bem? Então a gente resolve a integral definida, acha a área e essa área é a probabilidade. Essa é a grande sacada da distribuição. Tudo bem? Distribuição normal padrão, pessoal. A normal padrão, como eu falei para vocês, ela vai ser uma função z que vem de uma transformação de x, tudo bem? Então a gente está trabalhando ali na normal com uma variável x. Na normal padrão você tem z, que é x menos mu sobre sigma, tudo bem? Nesse caso, a função φ de z ela vai ser 1 sobre raiz de 2π exponencial de menos z ao quadrado sobre 2. Ela fica mais compacta, tudo bem? Por quê? Porque o z é uma padronização de x. E aqui em cima a gente substituiu por z, porque lá no normal é justamente isso, ó, x menos mu sobre 2 sigma, né? Isso aqui é ao quadrado. Então a gente substituiu aqui menos z ao quadrado sobre 2, tá? E Michel, por que não tem o sigma aqui embaixo que tinha na normal e agora só tem raiz de 2π? Porque o sigma vai ser 1, tudo bem? É uma regra. Qualquer distribuição normal padronizada tem média 0 e variância 1. Se a variância é 1, pessoal, qual que é o desvio padrão sigma? É 1. Então eu estou excluindo ele aqui porque 1 vezes raiz de 2π é a própria raiz de 2π, tá? Não que eu esteja removendo ele, eu só estou omitindo ele já que ele é 1. Beleza? No caso, a distribuição acumulada ela vai ser novamente integral, né? Entre menos infinito até o ponto y que você está olhando, tá? Muitas vezes, pessoal, dá uma ideia estranha esse menos infinito aqui, como se você tivesse que integrar uma coisa gigantesca. Mas o que a gente vai fazer, no geral, é pegar o ponto mínimo, né, daquele conjunto de dados e integrar até o ponto y que eu tenho interesse. Tudo bem? Nada mais prático que isso. Então, o menos infinito é só para representar que o ponto mínimo pode ser qualquer valor. Tudo bem? Desde que ele esteja contido aí nos seus dados. Essa transformação, pessoal, ela vai ser fundamental para a gente calcular as probabilidades relativas de uma distribuição normal qualquer, tudo bem? Então, a integral desse φz, né, a gente faz o quê? No lugar do φz, você coloca, né, taxa lá a função, né, e esse 1 sobre raiz de 2π é constante, ele pode sair da integral e vir uma integral só desse exponencial de menos z ao quadrado sobre 2. Beleza, pessoal? Ok. Algumas coisas interessantes, tá? Da mesma forma que eu mostrei o gráfico da normal para vocês, o gráfico da normal padrão tem o mesmo formato. Mas notem a especificidade, ele é centrado no zero. Por quê? Porque a média é sempre zero. Aqui a nossa média era um mu qualquer, tudo bem? Aqui ela sempre vai ser zero. E os desvios, né, eles vão ser de valor 1. Beleza, pessoal? A distribuição acumulada da normal padronizada, ela vai ter esse formato aqui, tudo bem? Ela vai fazer um Szinho e vai passar pelo valor meio, mais ou menos. Tá bom, gente? Beleza, agora eu quero falar com vocês sobre o cálculo das probabilidades, que é a coisa mais interessante da distribuição normal, tá? Como eu falei para vocês, no caso de variáveis contínuas, não existe qual a probabilidade de x ser igual a 1. Ou 2, ou 3, tá? Ou 1,5. Não tem isso. A gente vai fazer a probabilidade de x estar em um intervalo. Então, eu quero calcular, né, dado uma distribuição normal, a probabilidade de x estar entre A e B. E supomos que A está aqui e B. Então, o que eu quero, pessoal, é literalmente essa área azul escuro abaixo da curva de distribuição normal entre A e B. E é o que eu falei para vocês. Como que a gente chega, né, nessa área? Por meio de uma integral definida. A integral da função de densidade em relação, né, a x entre A e B vai dar literalmente esse valor dessa área, que vai ser a probabilidade. Esse que é o bacana dessa distribuição. Tudo bem? Ok. Contudo, a gente tem um problema aqui. Por quê? Resolver essa integral definida aqui com essa função horrível não é algo simples. Tudo bem? Não é muito fácil e a gente não vai conseguir resolver analiticamente. O que isso quer dizer? Você não consegue fazer as contas na mão. Tudo bem? Você não consegue simplesmente tentar resolver essa integral diretamente, né, usando as propriedades que a gente aprende em Matemática 3. Essa integral, para ser resolvida, a gente vai precisar usar métodos, né, de aproximação numérica, né? Então a gente vai usar aí integração numérica. O que isso quer dizer? A gente vai usar o que a gente chama de experimento Monte Carlo, vai simular vários pontos, né, dentro da área daquela função e vamos ter um valor aproximado dessa integral.
Tudo bem? No entanto, para cada valor de mu e cada valor de sigma, a gente teria de obter a probabilidade de x estar entre A e B para diversos valores de A e B, né? Então, mesmo com a integração numérica, isso seria uma tarefa exaustivamente complexa para você achar para cada intervalinho. Por sorte, né, essa tarefa se torna muito fácil se a gente usar a normal padrão, que é o que eu mostrei para vocês, tudo bem? Essa normal padronizada, nessa transformação aqui, ela vai facilitar em muito a nossa vida. E a normal padrão, ela tem uma tabela para a gente consultar. A gente não precisa nem resolver a integral. Essa que é a grande questão. A gente não precisa, né, tentar fazer a resolução. A gente faz o quê? A consulta à tabela que já está pronta e se encontra no final dos livros, tudo bem? Uma coisa que eu quero falar para vocês antes de mostrar a tabela é: cuidado, tá? Porque as tabelas podem ser diferentes de livro para livro, tá? Ah, Michel, mas como que se é a mesma distribuição, a tabela pode mudar de livro para livro? Por quê? O livro que a gente está adotando, ele considera a área de 0 até um z que você está calculando aqui, tudo bem? Então ele considera de 0 até aquele valor. Outros livros, eles podem considerar um espaço maior ou de 0 para trás, depende muito da especificação, tudo bem? Então tomem cuidado para não fazer confusão. Por quê? Se eu estou olhando entre 0 e ZC, vamos supor que essa área azul escura, ela tenha um valor aí de 0,3, tudo bem? Então seria 30% de probabilidade. A distribuição da tabela que eu vou mostrar para vocês, ela vai vir em 0,3, né? Tô chutando um valor aleatório, nem sei quanto que vai ter em cada coisa não, tá? Mas alguns livros, eles podem considerar que até ZC o valor é 0,8, ao invés de 0,3. Por quê? Pensem comigo, qual que é a diferença de 0,8 para 0,3? É 50%. E aí que mora o perigo. Alguns livros consideram toda essa parte antes de 0. E essa parte antes de 0, ela é metade da distribuição, não é, pessoal? Falei para vocês, o 0 corta ela no meio com partes iguais. Se são partes iguais, a parte antes do 0 total tem 50. Tudo bem? Ela tem 50% aqui. Então ele vai pegar os 50% dessa área e somar com esses 30. Alguns livros fazem isso. O nosso, novamente reforçando, não faz essa questão dos 50%, tá? Ele pega de 0 até o valor que você está olhando. Então, se essa área aqui é 30, ele vai aparecer 30 para você na tabela, tá? A tabela é essa daqui, pessoal. Vocês podem consultar, tá lá no fim do livro, tá? Ela vai ter o quê? Para cada valorzinho, você vai ter uma área específica, né, que seria o resultado da integral ou a probabilidade, tá? Notem que a parte, né, inteira, né, que você olhar aí para você consultar da Z padrão, ela vai estar na linha, né, 0, alguma coisa, 1, alguma coisa, então a inteira e o primeiro decimal, elas estão na linha. O segundo decimal, ele está na coluna. Então deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos pegar aqui no meio, tá? 1,9, né, e esse segundo aqui que o decimal é 1. Então, se 1,9 está na linha e o 1 está na coluna, eu estou consultando quando o z é igual a 1,91. Tudo bem? Especificamente 1,91, duas casas decimais, tá? E aí, quando o z for 1,91, a área de 0 até 1,91 na normal padronizada, ela vai ser quanto? 47,193. Então, é 47%, 2 aproximadamente. Beleza, pessoal? Ok. Para a gente ilustrar melhor, né, as etapas do cálculo dessa probabilidade, vamos analisar 3 exemplos aqui. A probabilidade quando x está entre a média e b, quando ele está entre A e a média e quando ele está entre A e B. Tá? Eu estou considerando, então, que o limite superior B é maior do que o valor da média, o limite inferior A é menor que a média, né? E aí eu vou calcular da média a B, de A a média e de A a B, tá? O que a gente faz, né, para a gente calcular entre a média e B? Primeiro de tudo, você tem que adotar um procedimento de transformação. A sua variável x, ela tem que virar z. Por quê? Porque a gente está trabalhando uma distribuição normal padronizada. A padronizada é z. Então, você vai pegar o seu valor
e vai transformar x menos a média sobre o desvio padrão. Tudo bem? Então você vai transformar os seus dados, tá? E aí você vai fazer isso para cada um dos limites que você está olhando. A sua probabilidade, ela não é mais em relação a x, ela vai passar a ser em relação a z. E agora, a média, você vai padronizar da mesma forma. Média menos média sobre desvio. Poxa, um valor menos ele mesmo é zero. Então a média passa a ser zero, como eu falei para vocês que é a esperança da normal padronizada, tá? E o outro limite superior b vai ser b menos a média dividido, né, pelo desvio padrão, que eu vou chamar de zb. Tá? Então, quando você calcular a probabilidade, né, dos seus dados para uma variável x entre a média e b, na verdade, ao padronizar, você está calculando entre 0 e zb para a variável z. Michel, por que você passou cada elemento dessa probabilidade para z? Por quê? Porque se eu tiver que fazer com x, média e b, eu vou ter que fazer a simulação de Monte Carlo no meu computador para achar o valor da integral. Sendo que, se eu transformar para uma normal padrão, é a mesma área. E aí eu não preciso executar. Por quê? Porque eu tenho a tabela. Então, a distribuição da normal padrão, ela está tabelada. Então, eu consigo consultar ela. Tudo bem, pessoal? Então, vejam bem. Eu vou sair, né, de uma distribuição normal nesse formato aqui, tá? Que você tem uma média, o zero pode estar à esquerda, pode estar à direita, você está ela aqui deslocada, e eu vou cair nesse caso onde ela está centrada no zero até zb, tá? Então, né, a gente vai estar interessado nessa área da região azul, tá? A segunda etapa vai envolver o quê, pessoal? A gente encontrar o valor zb. Já que a média, né, virou zero, o x é z, agora a gente precisa saber o zb, tá? Quando você pegar o seu limite superior b, subtrair da média da sua variável e dividir pelo desvio, você vai achar um número. Tá? E é esse número que você vai lá na tabela consultar. Vamos supor que o número seja 1,91, como o exemplo que eu dei. Você vai vir aqui, ó, linha 1,9, coluna 1. Se ele for 1,91, significa que a sua área da média até B é 47,19%. Essa é a lógica da tabela da normal e essa é a grande utilidade que a gente tem dessa distribuição. Tudo bem, pessoal? Então, você vai lá na linha, né, representando a parte inteira e primeira decimal, e na coluna, né, que é a segunda parte decimal do ZB, e vai consultar esse valor padronizado, tá? Você sai desse mundinho e entra nesse bonito aqui. Beleza? No caso oposto, né, em que agora você tem de A a média, você vai fazer o mesmo procedimento. A sua variável x vai virar z, tá? X menos média sobre o desvio. A sua variável a vai virar za, que é a menos a média sobre o desvio. E a sua média, mais uma vez, vai virar o quê? Vai virar z média, que é zero. Então, de a até a média, você vai fazer de za até zero. É a mesma lógica do primeiro exemplo, só que ao invés de você estar pegando a parte da frente, você está pegando a parte anterior. Tudo bem, pessoal? E aí, a segunda etapa ela envolve simplesmente consultar o valor de ZA na tabela, do mesmo jeito, independente se esse ZA é negativo, por exemplo, se ele estiver abaixo de zero. Por quê? Se a distribuição é igual, tudo bem? Se ela tem as duas partes iguais e essa tabela que eu estou falando para vocês do livro só pega de 0 até Z, olha, de 0 até ZA e de 0 até menos ZA é a mesma área. Então, tanto faz se você achar um ZA positivo ou negativo. Você vai consultar a tabela. Ah, Michel, eu achei menos 1,92. Você vai consultar o 1,9 e o 2 aqui, que vai dar o quê? 47,257. Tudo bem? Então não tem problema o sinal tá negativo, porque ela é centrada em zero. E como as duas partes, né, a frente e atrás de zero são 50%, são a mesma, qualquer valor que você pegar, ele vai ser espelhado. Tudo bem, pessoal? Então, para consultar a normal, não importa se o ZA é positivo ou negativo. Você tem que olhar o valor dele numérico lá na tabela, da mesma forma que a gente fez na parte 1, tá? E por fim, meus amigos, a parte 3, em que você tem entre A e B, que aqui já muda um pouco, tá? Da mesma forma que a gente fez anteriormente, eu vou padronizar A, padronizar X e padronizar B.
O meu x vai virar z, o meu a vai virar za e o meu b vai virar zb. Não tem zero mais. Tudo bem? Essa que é a grande diferença. Agora eu tenho alguns casos possíveis aqui. Tudo bem? Por quê? Porque antes eu tinha de zero até determinado valor, que é o que a tabela me dá. Agora eu posso ter que ZA e ZB, eles estão aqui na frente, tá? Ele pode estar um negativo e o outro positivo, ou eles podem estar ambos antes do zero. E aí, como que eu resolvo isso, pessoal? Eu vou novamente falar para vocês. A gente vai olhar a resolução para a tabela que está nesse livro. Se a tabela mudar, né, a área que ela cobre, muda a forma de fazer, tá? Vamos lá. No primeiro caso, em que a gente tem ZA e ZB, né? Mas eles estão aqui ambos, né, na frente do zero, não pegando o zero. Notem comigo, se a tabela me dá de 0 até ZA e de 0 até ZB, o que eu faço, pessoal, intuitivamente? Eu pego a área de 0 até ZB e subtraio a área de 0 até ZA. Eu vou ficar com essa parte azul escura, tudo bem? Então, de 0 até ZB menos de 0 até ZA. Se agora eu estou num caso em que ZA é negativo, ZB é positivo, eu vou fazer o quê? Eu vou consultar o valor de ZA na tabela e vou somar com o valor de ZB. Tudo bem? Por quê? Porque ela está vindo de ZA a 0, de 0 a ZB. Como eu falei para vocês que independente do sinal você olha a mesma tabela, eu vou somar a área ZA e a área ZB. Então é P de ZA a 0 mais P de 0 até ZB. E por fim, né, como eu mostrei para vocês, o caso inverso desse primeiro, em que ZA e ZB estão ambos atrás de 0. O que eu vou fazer? Olha, se eu tenho a área de 0 até ZA e de 0 até ZB, eu vou fazer o mesmo exercício. Vai ser de 0 até ZA, que é o valor mais negativo, menos a área de 0 até ZB, que é esse menorzinho aqui. Tudo bem? E eu vou encontrar também essa área azul escuro. A consulta de ZA e ZB na tabela é o mesmo padrão para vocês que eu falei, tá? A linha é o inteiro e a primeira parte decimal, enquanto a coluna é o segundo decimal. Tudo bem, gente? Ok. Vamos pegar agora um exemplo numérico, né? Eu já estou enrolando muito com essa teoria vocês, já estou passando Z, normaliza. A gente tem alguns alunos que reclamam para mim às vezes que a gente faz muita conta com letra, o negócio está meio embaçado. Vamos para um exemplo, então, numérico, tá? Os depósitos efetuados no Banco da Ribeira durante o mês de janeiro são distribuídos normalmente com média 1.000, né? Não, peraí, acho que é 10.000 e desvio padrão de 1.500, tá? Deixa eu só confirmar aqui. Cadê o valor? Eu acho que a média é 10.000, é isso mesmo, né? E desvio padrão de 1.500. Um depósito ele vai ser selecionado ao acaso dentre todos os referentes ao mês em questão. A gente pede o seguinte, né? Sabendo essa média e esse desvio e que a variável segue uma normal, calcule para a gente aí, letra A, que a probabilidade de um depósito novo aleatório seja 10.000 ou menos. Letra B, pelo menos 10.000. Letra C, um valor entre 12 e 15. E letra D, maior do que R$20.000 o depósito. Tudo bem, pessoal? Bom, deixa eu só confirmar essa média no livro, que aí a gente tem certeza absoluta, né? Vamos lá, no exemplo. Eu tive algum erro de digitação aqui que não ficou certinho. Deixa eu achar a distribuição normal. Beleza. A média é 10.000, tá? Só para confirmar com vocês. Eu acho que eu coloquei um i aqui sem querer, mas é um 1, tá? A média é 10.000. Tá? Então, sabendo que a média é 10.000, desvio é 1.500, calcule aí a probabilidade, né, de um depósito, né, dentro desse conjunto aí de dados está 10.000 ou menos, pelo menos 10.000, entre 12 e 15 e maior que 20. O que a gente vai fazer? Né? 10.000 ou menos é a probabilidade de x ser menor ou igual a 10.000. Tudo bem? Mas 10.000 é a média. Então, quando eu transformar esse valor, subtrair a média e dividir pelo desvio, que eu faria o quê? Esse valor que eu quero analisar. 10.000 menos a média, que é 10.000, dividido por 1.500, que é o desvio, eu vou ter o valor zero. Então, a probabilidade de x menor ou igual a 10.000, ela pode ser reescrita como a probabilidade de c ser menor ou igual a zero, que vai ser quanto? 50%. Tudo bem? Na letra B,
maior ou igual a 10.000. Mesmo caso, eu vou pegar 10.000, subtrair a média e dividir o desvio. Ele vai virar P de Z maior ou igual a zero, que também vai ser 50%. Os casos mais interessantes são o C e o D, em que eu tenho entre 12 e 15 e maior que 20.000. Entre 12 e 15, pessoal, o que eu vou fazer? 12.000 menos 10.000 dividido por 1.500, né, que vai dar 1,33, e 15.000 menos 10.000 dividido por 1.500, que vai dar 3,33. Então eu saio desse problema em X e passo para o problema em Z, né, que é a normal padronizada entre 1,33 e 3,33. Consultando a tabela lá e aplicando os métodos que eu mostrei para vocês, né, no caso que você tem dois valores aqui positivos e maiores que zero, você vai achar 0,091, tudo bem? Então algo aí próximo de 9%. E, por fim, ser maior, né, do que 20.000. Você vai pegar o 20.000, vai subtrair os 10.000 e vai dividir, né, pelos 1.500 aí de desvio padrão. Então, você vai sair desse problema com X e vai para um problema com Z maior que 6,67. Aí, Michel, 6,67. Se você for olhar lá na tabela, a tabela está indo só até 4,5. Tudo bem? Então, isso quer dizer o quê? No 4,5 já pega 50%. Então, um valor maior, né? Maior do que 4,5 já é o quê? A probabilidade já é próxima de zero. Então, 6,67, a probabilidade é aproximadamente zero. Beleza, pessoal? E ainda, né, como um último ponto da distribuição normal, eu quero falar para vocês também que é possível que a distribuição normal seja útil para aproximações, tudo bem? Então a gente pode aproximar, por exemplo, uma binomial para uma normal. A gente tem o caso aqui embaixo, né, das barras de uma binomial que poderia ser representada aproximadamente como uma normal. Notem que a lógica é muito igual à lógica da integral, tá? Por quê? A integral nada mais é que a área abaixo da curva. E essa área de vários retângulos, né, que a gente vai ter uma base muito pequenininha. Se você fizer aqui vários retângulos com uma base grande, você tem também uma aproximação, talvez não tão boa, mas uma aproximação dessa normal, tá? Então a gente consegue fazer uma aproximação boa quando n vezes p, né? N é o total ali e p é a probabilidade, esse produto for maior que 5 e n vezes 1 menos p também maior que 5, tá? Então existe também essa possibilidade de você realizar aproximações com a distribuição normal de tão boa que ela é. Beleza, pessoal? Ok, né? Visto isso tudo sobre a normal, né? Agora a gente vai passar para as outras distribuições que eu ainda quero mostrar para vocês que vão seguir uma lógica similar, tá? A exponencial, ela vai ser muito útil para casos em que a gente esteja trabalhando em tempo, tá? Algo similar a Poisson, mas não é a mesma coisa. A gente vai dizer que uma variável aleatória, tesão, tem distribuição exponencial com parâmetro beta maior que zero, se a sua densidade é dada dessa forma aqui. 1 sobre beta vezes exponencial de menos tzinho sobre beta, se o t maior ou igual a zero, e zero se esse tzinho é menor que zero. Onde a esperança é beta e a variância é beta ao quadrado. Ela lembra a Poisson, mas não é a mesma coisa, tá? E aí, né, no caso, a distribuição acumulada seria zero se t menor que zero e 1 menos, né, o exponencial de menos 3 sobre beta se o t maior ou igual a zero. Beleza, gente? Ela tem esse formato aqui, né, para a distribuição acumulada e esse formato aqui para a distribuição ou para a função densidade, né? Então aqui a gente vê que é zero. A partir desse ponto zero, ela vai subindo até ela chegar aqui próxima, né, a 1, tudo bem? Ela vai tendendo a 1. Enquanto, né, a distribuição probabilidade, a distribuição densidade, ela começa aqui nesse pontinho zero, enquanto para cá ela está, né, nesse eixo x e ela vai decaindo exponencialmente até chegar próximo do eixo x novamente, né, do eixo das abscissas. Beleza, pessoal? Vamos para um exemplo. O tempo de vida em horas de um transitor ele pode ser considerado uma variável aleatória com distribuição exponencial beta igual a 500, tá? Segue-se que a vida média do transitor é esperança de t igual a 500 horas e a probabilidade de que ele dure mais do que a média é quanto, pessoal? Então eu estou te pedindo a probabilidade do t maior do que 500, tá? Eu vou calcular.
ela vai ser integral de 500 até infinito. Por quê? Porque é maior que 500 do f de t dt, tá? Resolvendo isso daqui e aplicando essa função que eu mostrei para vocês, a gente vai ter 1 sobre 500, né, que é 1 sobre beta que sai para fora, e o exponencial de menos t sobre 500, a integral definida de 500 a infinito. Tudo bem, pessoal? Resolvendo isso daqui, né, essa integral, a integral do exponencial é algo fácil de resolver, né? Resolvendo e estabelecendo entre 500 e infinito, a gente vai chegar ao exponencial de menos 1, né, que vai ser aproximadamente 0,3678 ou aproximadamente 36,78%. Beleza, pessoal? Ok. Seguindo, tá? Notem que agora na exponencial, na gama, eu não vou dar tanta cobertura porque eu acredito, né, que a lógica das tabelas ela já foi bem englobada na normal. Eu vou mostrar algumas outras tabelas também, mas eu vou passar de uma forma mais direta porque a mecânica que eu queria passar já foi dada. A distribuição gama, né, a variável aleatória contínua x, né, assumindo valores positivos, ela vai ter uma distribuição gama com parâmetro alfa maior que zero e beta maior que zero, se a sua função densidade for dada por, né, 1 sobre esse L aqui de cabeça para baixo de alfa, beta elevado a alfa vezes x, alfa menos 1 exponencial de menos x sobre beta para x maior que zero. E zero se o x for menor, tá? Essa função gama, né, esse L de cabeça para baixo aqui de alfa, ela vai ser dada como a integral de zero a infinito do exponencial de menos x, x elevado a alfa menos 1 em relação a x, né, para alfa maior que zero, tá? E essa distribuição aqui tem esperança alfa vezes beta, variância alfa vezes beta ao quadrado, tá? Beleza, o formatinho dela é esse aqui, pessoal. Ela não é totalmente simétrica igual àquela normal que a gente viu no caso aqui exemplificado de alfa igual a 3 e beta igual a 1, tudo bem? Mas mudando esses parâmetros, ela muda um pouquinho aí o seu formato. Nesse caso, ela está mais para a esquerda, né? Mas ela vai mudando o formato de acordo com o parâmetro que você vai escolhendo. Então, o tempo de reparo em horas, né? Para uma máquina, vamos pegar aqui um exemplo, né, para ilustrar a gama, tudo bem? De uma máquina industrial, ele tem distribuição gama com alfa igual a 1 e beta igual a meio. Qual que é a probabilidade de um tempo de reparo exceder 2 horas, tá? Então, de cara, pessoal, ó, a esperança é alfa vezes beta, é meio. A variância é alfa vezes beta ao quadrado, é 0,25. O que a gente está pedindo é a probabilidade de que o seu x seja maior que 2 horas, tá? Maior somente, não tem igualdade. Isso vai ser, como a gente viu, a integral de 2 até o infinito, de 2 sobre a função gama de 1, exponencial de menos 2x em relação a x. Estou seguindo a mesma função densidade, tá? Aí eu vou abrir a gama depois. Abrindo a gama aqui embaixo, né, a gente vai ter essa coisa gigantesca que não vai ter uma solução tão difícil, tá? Quebrem a cabeça um pouquinho aí que vocês vão chegar nesse valor. Isso tudo aqui vai poder ser resumido como 2, que vai sair da integral, exponencial de menos 2x dx, tá? Isso aqui é igual a 2 vezes, a integral desse exponencial de menos 2x dx vai ser 2 vezes, né? O menos exponencial de menos 2x sobre 2, e eu vou definir esse resultado da integral de 2 a infinito, né? Solucionando isso daqui, eu vou ter 1 sobre o exponencial de 4, que vai me dar 0,018, né? Ou, né, aproximadamente aí 1,8%, que é a possibilidade do reparo exceder mais de 2 horas. Ok? Beleza, né? Vamos prosseguir então para a nossa distribuição Q quadrado, pessoal. Bom, um caso especial importante do modelo gama, ele vai ser obtido quando a gente tiver alfa igual a V sobre 2 e beta igual a 2, tudo bem? Considerando esse V maior que zero. E aqui, notem que V representa o grau de liberdade, tá? Um conceito que a gente ainda não tinha visto. O grau de liberdade nada mais é do que o número de determinações independentes, né, ou o tamanho da amostra, menos o número de parâmetros estatísticos a serem avalidados, tudo bem? Então, o grau de liberdade de OGL, aqui na nossa estatística, quando nós estamos trabalhando distribuições de variáveis contínuas, ele é simplesmente n-1, tudo bem? No caso daqui quadrado, né, vamos considerar então uma variável aleatória contínua, y, com valores positivos.
que tem uma distribuição Q quadrado com V graus de liberdade, né? Denotada aí por esse símbolo Q ao quadrado entre parênteses o V, que são os graus de liberdade, se a sua densidade for dada por f de y, né, ponto e vírgula v, a gente abre aí essa função. Ela vai ser 1 sobre a divisão, né, do gama, né, da função gama, de v sobre 2 multiplicado por 2 vezes o grau de liberdade sobre 2 e essa razão inteira multiplicada por y elevado a v sobre 2 menos 1 vezes, né, o exponencial aí de menos y sobre 2. Isso se o y for maior que zero, tudo bem? Se ele for menor que zero, a gente adota aí o padrão que é zero para essa densidade, tá? Além disso, a esperança dessa função, né, dessa variável y que segue uma Q quadrado é dada por v, que são seus graus de liberdade, e a sua variância é 2v. Tá bom? A gente tem que destacar aqui uma coisa muito bacana e muito interessante, né, que mostra a interação das distribuições para variáveis contínuas que eu estou, né, apresentando para vocês. A gente vê que uma variável, né, aleatória com distribuição normal elevada ao quadrado, ela se torna uma Q quadrado. Tudo bem? Então essa é uma propriedade muito bacana. E como a gente viu lá, olha, já que a normal tem uma tabela padronizada, se a gente tem distribuições que interagem com ela, as tabelas se adaptam também para serem consultadas, tá? Então, de um modo mais geral, uma variável aleatória Q quadrado com V graus de liberdade pode ser descrita, né, como a soma de V normais padrões ao quadrado de forma que elas sejam independentes. Tá? Essa é mais ou menos a carinha da Q quadrado a depender do parâmetro V, tudo bem? Se for 1, ela parece, né, cair aí exponencialmente, 2 também, um pouquinho mais achatada, e no caso 3, ela já fica mais parecida com a normal, mas um pouco assimétrica, concentrada aí à esquerda, tudo bem? Bom, e como, né, pessoal, que a gente vai consultar os valores, como eu falei para vocês, já que ela interage diretamente com a normal, a gente pode também estar interessado em calcular valores, né, para os quais a variável y em questão é maior que o y0, tudo bem? Então a gente vai ter uma tabela também, né, na qual nós vamos consultar a probabilidade P e V como grau de liberdade e vamos poder achar essa área aqui acima, né, de YC, que eu estou chamando de Y crítico, tá? Então a tabela proporciona para a gente definir os valores de Y maior que determinado valor. Ok, pessoal? Nas linhas, né, você vai olhar os graus de liberdade, enquanto nas colunas a probabilidade aí de interesse, tá? Mas vamos para um exemplo, né, mais prático para a gente conseguir tentar entender melhor essa questão da distribuição. Vamos usar a tabela 4, né, que eu acabei de mostrar para vocês, né, para 10 graus de liberdade e observar que se eu quiser y, né, maior que 2,558, vamos olhar aqui, ó, 10 graus de liberdade, né, e um y maior que 2,558, eu tenho quem? A probabilidade de 99%, tá? Então a forma de consultar ela, pessoal, é um pouquinho diferente. A gente vê na linha o grau de liberdade, encontramos o valor o qual, né, nós estamos querendo aí comparar e achamos na coluna a probabilidade relativa a ele. Tudo bem? É um pouquinho diferente do que a gente fazia na normal. Ao passo, né, de que se eu quiser ver para 18.307, né, eu vou ter o quê? Veja bem, 18.307, 10 graus de liberdade. Ó, o 10 aqui e eu vou encontrar o 18.307 aqui. Ele vai ser o quê? Relativo à probabilidade de 5%. Tudo bem? Como a gente pode ver, 0,05. Para V, né, maior que 30, a gente pode usar uma aproximação da normal. Já fica mais direto assim por dizer, tudo bem? Se você tem graus de liberdade amplos, você consegue, né, consultar a própria tabela da normal em substituição aqui quadrado. Isso pode ser útil em alguns casos que você não tem as duas disponíveis, né? Vamos considerar como exemplo, né, essa variável y que possui distribuição aqui quadrado com v grau de liberdade, tá? E aí eu vou dizer que z ela é igual a raiz de 2y menos raiz de 2v, que é o grau de liberdade, menos 1, e ela está tendendo aí uma normal com média 0 e variância 1, tá? Por exemplo, se a gente tem, né, que v é igual a 30 e a gente quer consultar a tabela para o valor 40,256,
que a gente faria, pessoal? Ó, o V aqui é 30, aqui embaixo, tá vendo? E o valor que eu vou olhar na cédula é 40,256, que é literalmente esse daqui, que está onde a probabilidade é o quê? É 10%, tá? Então eu acharia, consultando a tabela daqui quadrado, que para y maior do que 40,256, eu tenho 10% de área rachurada aqui no gráfico. Beleza, Michel, mas você falou que se o V for a partir de 30 aí, a gente consegue boas aproximações da normal. Vamos fazer isso então? Vamos dar uma olhada? Vamos sim, tá? Eu vou substituir na normal esse valor aqui, o qual, né, eu quero especificar, de 40,256. Então, no lugar do y, eu ponho 40,256, tudo bem? E 2 vezes 30 menos 1 vai dar 59. Resolvendo isso daqui para a variável z, né, que é padronizada, eu vou ter 1,292. Aí agora, pessoal, ao invés de consultar essa tabela daqui quadrada, eu vou consultar a tabela da normal para ver se é uma boa aproximação. Vamos voltar lá na tabela da normal. Deixa eu só ver o número que eu já esqueci. Ele é 1292. Vamos lá na tabela da normal. 1292. Beleza. Primeira parte inteira e decimal, 12. Tudo bem? Segunda vai dar mais ou menos aqui 9. Tudo bem? Não é? Deixa eu dar uma olhada aqui. 2, 9. Isso. Então, vejam bem, a área de 0 até 1,29, ela vai ser 40,1 aproximadamente, tá? E aí notem a diferença. A normal, ela vai dar de 0 até o valor crítico. Aqui quadrado é do valor crítico até infinito para frente. Então, se eu tenho a área à esquerda desse valor crítico, eu pego 50%, que é essa segunda banda, e subtraio, né, desse valor aqui de 40,1. E aí, essa arinha branca depois da azul que vai ser o que eu quero para mim aqui quadrado. Quanto que é 50% menos, né, 40,1? Vai dar aproximadamente 9,9%, como a gente vai ver aqui, ó. Beleza? Aqui, tudo bem? Quando eu consulto a normal, ela vai dar para valor maior, né, do que 1,292, 0,099. Poxa, de 10 para 9,9 é uma excelente aproximação, tudo bem? Então a gente tem aí, né, que a partir do grau de liberdade de 30 para cima a gente consegue fazer aproximações muito boas usando só a tabela da normal. Basta você transformar a variável. Beleza, pessoal. Vamos prosseguir então agora para a distribuição T de Student, que é uma distribuição muito importante para o nosso curso de economia, principalmente na parte de econometria, tudo bem? Ela vai ser uma distribuição a qual nós vamos utilizá-la muito amplamente para testar, né, os coeficientes da nossa regressão, como nós veremos, né? Então, seja uma variável z, né, uma variável aleatória que segue uma normal com média 0 e variância 1, e y, uma variável aleatória aqui quadrado com v graus de liberdade, considerando z e y independentes, a gente vai falar que a variável t, né, que vai ser aquela que segue a t de student, é simplesmente uma razão de z por raiz de y sobre v. Tudo bem? Então, novamente, aquilo que eu falei para vocês. Nesse ponto, a interação entre as distribuições que a gente já viu é constante. Tudo bem? Então a gente tem muitos, né, dos tópicos que a gente vai ver da Student, daqui quadrado, entre outras, que dependem lá da normal, que dependem, né, dessas representações que nós já vimos. Então, de forma um pouco distinta do que a gente fez lá no capítulo de variáveis discretas, aqui nas contínuas existe uma interação muito forte entre as próprias distribuições, uma dependência, eu diria, tá? Então, essa variável t, ela vai ter uma distribuição t de student se a sua função densidade for dada por essa expressão aqui, tudo bem? F de t, ponto e vírgula, grau de liberdade é o quê? Uma função gama de v mais 1 sobre 2 dividido por outra função gama de v sobre 2. Essa razão nesse quociente todo multiplicado por 1 mais t ao quadrado sobre v elevado a menos v mais 1 dividido por 2, considerando aí, né, que o t está no espaço dos reais de menos infinito a mais infinito. Nesse caso, pessoal, a gente vai ter que a esperança dessa variável que segue uma student é 0
E a sua variância é o grau de liberdade dividido pelos graus de liberdade menos 2, aí, considerando, né, que o V seja maior que 2, tá? Por que tem que ser maior que 2? Porque senão aqui embaixo vai dar uma divisão por zero e complica a nossa vida. Beleza, pessoal? Mas é normal, tá? Comumente a gente vai ter, sim, esses graus de liberdade mais amplos nos problemas, tá? O gráfico, né, de densidade da T, ela vai se aproximar bastante de uma normal padronizada, principalmente quando a gente tem muitos graus de liberdade, tudo bem? Como essa distribuição é bastante utilizada na prática, como eu falei para vocês, a gente vai aplicar ela amplamente em econometria, existe também tabelas relativas a ela que vão nos dar o valor da probabilidade e dos graus de liberdade, de forma bem similar ao que a gente viu no aqui quadrado, tá? Então notem, né, que essa T com graus de liberdade, ela vai se aproximar cada vez mais da normal padrão com média 0 e variância 1, à medida, né, que esse V de grau de liberdade aumenta, tudo bem, pessoal? E, né, a tabelinha dela é essa, onde nas linhas nós temos os graus de liberdade, né, e nas colunas aí a probabilidade relativa, tá? Notem que a consulta para a tabela T, a gente vai consultar valores entre menos o T crítico e mais o T crítico, tudo bem? Então a consulta, pessoal, ela tem esse formato que vocês estão vendo aqui, ó. A probabilidade de T estar, né, maior que menos T crítico e menor que o T crítico, ela vai ser 1 menos P. Tudo bem? Então a gente vai estar olhando na tabela T essa área após o valor do T crítico, né, como P, e a área interna aos T críticos como 1 menos P, que é a probabilidade que a gente está interessado em calcular, tá? Então, só tome cuidado na hora de olhar as tabelas, porque existem pequenas diferenças, tá? Enquanto na Q quadrado a gente está procurando aqui essa areazinha azul, né, que é maior do que YC, na T a gente está fazendo essa tabela aqui para achar a área branca, pessoal. Tudo bem? Que é essa área de menos T até T. Tá? Então tomem cuidado na hora de olhar as tabelas, deem uma atenção especial para o que a figura diz e principalmente, né, para esse cabeçalho aqui que está descrevendo. Né? E como a gente pode ver, quando os graus de liberdade estão acima de 120, aí a gente pode usar tranquilamente uma aproximação normal, que é essa distribuição aqui embaixo vai se aproximar cada vez mais da pontilhada, que é uma normal. Beleza, pessoal? Ok, vamos pegar aqui um pequeno exemplo, 7.15, né? Vamos supor que você tem 6 graus de liberdade e quer calcular aí qual a probabilidade da variável t está entre menos 1,93 e 1,93. O que a gente vai fazer, pessoal? Ó, eu tenho 6 graus de liberdade, então eu estou interessado nessa linha aqui, tá vendo? Essa linha branca aqui que a mãozinha está em cima. E aí eu vou procurar o valor, é 1,93, né? Aqui, ó. 1,943. Desculpe, cadê 6? 1,943. Olha aqui. 1,943 para 6 graus de liberdade, eu vou ter associado o quê? Os 10% para P. Só que como quando eu calculo a probabilidade na T de student é 1 menos P, então 1 menos 10% é quanto? 90%. Tudo bem? Ao passo que, se você quisesse calcular, por exemplo, para T maior que 2,447, né? Quando a gente tem 6 graus de liberdade, 2,447. Tudo bem? Se você quisesse, ó, ela está associada ao P5. Se você quisesse calcular isso daqui, você teria 0,025. Por quê? Notem que na primeira probabilidade está entre valores. Agora eu quero valores maiores, tá? Então, se o 5% está associado a 2,447, eu sei o quê? Que essas duas áreas azuis aqui, elas equivalem juntas aos 5%. Ele está me pedindo do TC para frente, então eu tenho meia área azul, tá? Então eu tenho P sobre 2. Eu pego o meu 5%, divido sobre 2 e essa área azul à direita do zero somente, ela é 2,5%, tá? Observe, né, que nessa tabela há uma linha em que os graus de liberdade vão para infinito, que corresponde, né, a gente usar o valor da normal padronizada. Como eu falei, se você tem um número total de observações maior que 120, você já pode fazer sem medo aí essa aproximação, beleza? Ok, galera. Agora vamos para uma das últimas distribuições que a gente vai tratar aqui, a F de Sandekor, tudo bem?
Vamos considerar novamente U e V, duas variáveis aleatórias independentes, cada uma com uma distribuição Q quadrado. Novamente, vejam a interação aí das distribuições com seus valores anteriores, tá? Com as suas, né, os conceitos apresentados anteriormente. Então a gente tem que U e V seguem uma Q quadrado com V1 grau de liberdade para U e V2 grau de liberdade para V. Tá? A gente vai dizer que W segue, né, uma distribuição f de Sandekor se W for igual a U sobre V1 dividido por V sobre V2 e essa variável W tiver a função densidade dada nesses moldes aqui, né? A gente vai chamar ela de G de W, V1, V2. Em cima você tem uma gama, né, em função de V1 mais V2 sobre 2. Embaixo a gente tem um produto das gamas, gama de V1 sobre 2 vezes a gama de V2 sobre 2. Esse quociente multiplicado pela razão de V1 e V2 elevado a V1 sobre 2, né? E por fim, né, um termo aqui de W elevado a V1 menos 2 sobre 2, dividido por 1 mais V1 vezes W, dividido por V2, né? Fecha parênteses e eleva isso tudo à soma dos graus de liberdade sobre 2, considerando aí que a nossa variável W, ela sempre vai ser maior que zero, tudo bem? Essa grande função densidade aqui é, né, a nossa distribuição para f de Sandekor. É ela que vai dar a moção aí do W, tá? A esperança dessa variável W é o V2 de grau de liberdade dividido pelo segundo grau de liberdade menos 2, né? Simplesmente. E a variância de W é 2 vezes V2 ao quadrado, né? Isso tudo multiplicando V1 mais V2 menos 2, dividido, né, tudo por V1 vezes V2 menos 2 ao quadrado, V2 menos 4, né? Esse quociente que vai nos dar a variância. De forma similar também, pessoal, a gente tem que para f de Sandekor, de forma bem similar do que a gente fez aqui na Q quadrado, né? Afinal, a f de Sandekor não é nada mais do que uma razão de Q quadrados, a gente vai calcular a probabilidade para um ponto, né? Para que a variável seja maior que determinado valor. Tá? Então a gente tem essa tabelinha aqui, ó, eu vou calcular a probabilidade maior do que o fzinho zero, que eu estou chamando aqui como se fosse um valor crítico. Tudo bem, pessoal? Então a probabilidade está sendo dada em função de um f, que é a variável, maior que o fzinho zero. Tá? Para a gente consultar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar pelos graus de liberdade. Os graus de liberdade, né, da primeira variável V1 a gente olha na coluna, enquanto da segunda, né, do denominador, a gente olha na linha. Beleza? Ok. Uma coisa importante é o seguinte, né? Como eu falei para vocês, ela vai dar a tabela o valor, né, da probabilidade da variável maior do que esse f crítico f0, tá? Então você tem essa área azul aqui que vocês estão vendo na distribuição. É daqui para frente. Ah, Michel, e se eu quiser calcular a área branca? Tudo bem? Como que eu faço isso aqui diretamente? Como é que eu faço um cálculo se eu quisesse, por exemplo, ao invés de f maior que f0, menor que f0? Para isso, pessoal, para esses valores inferiores, né, ao f0, a gente vai usar essa identidade aqui que inverte, né, a nossa f de Sandekor, tudo bem? Então, eu sei que a minha f V1, V2, como eu mostrei para vocês, ela tem uma igualdade 1 sobre f V2, V1. Então, eu troco aqui a ordem das variáveis e divido, né, isso daqui. Eu crio como se fosse uma inversa aproximadamente, né, dessa função. Dessa forma aqui, pessoal, com essa manipulação, a gente vai calcular aqui essa área branca. A gente vai estar apto aí a calcular. Tudo bem? Eu vou mostrar um exemplo para vocês que eu acho que fica mais claro, tá? Vamos supor que W aí, né, vai seguir essa f de Sandekor com grau de liberdade 5 para a primeira variável e 7 para a segunda, né? Consultando a tabela, a gente vai ver que P para F maior do que 3,27, ele vai ser 0,05, tá? Ó, a gente tem quais os graus? 5 e 7, né? A gente tem o grau aí da primeira 5 e o grau da segunda 7, tudo bem? Que vai estar então aqui, tudo bem? Então esse valor de 3,27, né? Esse valor de 3,27, deixa eu achar de novo aqui. 3,
ele vai dar para a gente o quê? Ele vai dar essa área azul, esse alfa, tá? Que na própria distribuição, veja bem, ele já é igual a 5. Então, notem mais uma diferença dessa tabela, tá? Distinta das outras, ela não tem uma coluna de probabilidade. A probabilidade para essa tabela é sempre 5%. Você acha o grau de liberdade da primeira e o da segunda, né, que você tem que calcular, e você vê qual valor que você quer calcular para esses graus de liberdade, tá? Então, você vai achar f maior do que algum desses valores que está dentro da tabela, vai ser 5%, a depender do grau de liberdade que você tem para as variáveis, tá? E aí você vai achar isso. Então, né, para f menor ou igual a 3,97, né? Ah, pessoal, eu fiz um erro aqui de digitação, tá? Não é 3,27, é 3,97, tá? Eu vou corrigir para mandar para vocês. Então, maior que 3,97 é 5%, menor ou igual tem que ser 95, né? Por quê? Essa primeira probabilidade e essa segunda são complementares, né? Você está pegando tudo que é maior do que 3,97 e aquilo que é menor ou igual a ele, você está pegando tudo, tá? Mas vamos dizer agora que a gente quisesse calcular e encontrar, né, o valor F0 para que F fosse menor, tá? Eu acho fácil o menor ou igual, mas eu quero calcular somente o menor, tá? Como que, né, eu pego essa terceira alternativa? Porque ela não é nem maior, nem menor ou igual, ela é só menor, para ser igual a 5%. Aí que a gente entra e usa essa igualdade, entendeu, pessoal? A gente vai pegar aqui, ó, o 5%, ele vai ser igual a f de 5 para a primeira variável e 7 de grau de liberdade para a segunda, né? E aí a gente faz o quê? A gente aplica, né, esse valor aqui invertido. A gente troca, né? Então a gente estava trabalhando com uma f5,7, a gente vai trabalhar com 1 sobre f de 7,5. Tudo bem? Vai ser menor aí do que o f0. E aí, se você manipular novamente isso daqui, né? Passa esse cara aqui de baixo para cá multiplicando e o f0 dividindo, você vai ter que vai ser o f de 7,5, né? 7 sendo o primeiro e 5 o segundo, maior que 1 sobre o f0. Então, esse formato que você transformou, né, usando aquela razão de 1 sobre o f invertido, você consegue consultar na tabela, tá? Porque a tabela está dando para a gente literalmente o valor que é maior. Se você transformou o seu problema menor em algo que é maior, você consegue consultar a tabela. E o f, né, de 7,5, a gente vai obter 1 sobre f0 de 4,88, tá? Ó, f de 7 aqui e 5, 4,88. Então, eu sei que 1 sobre f0 ele vai ser 4,88. Se eu passar o meu f0 multiplicando e o 4,88 dividindo, eu descubro, então, que isso é equivalente ao f0 de 0,205. Então, o meu valor, né, que fosse menor do que f0, seja 5%, vai ser quando o f0 for 0,205. Tudo bem? O que eu fiz aqui, basicamente, pessoal, foi falar para vocês que esse alfa está fixo em 5% e a gente olha a tabela para achar o valor de f0, tá? Porque os graus de liberdade a gente tem na linha e na coluna. Então, eu consigo consultar somente, né, para f maior do que esse f0, que é essa área azul. Ah, Michel, e se eu quisesse calcular somente a área branca menor, né, sem incluir como igual isso daqui? Eu teria, né, que usar esse arcabouço aqui de inverter a ordem dos graus de liberdade e fazer, né, uma divisão aí da função 1 sobre esse valor, tá? Então eu usaria essa inversa aqui, de certa forma, para conseguir chegar, remodelar o meu problema, né, que está pedindo menor, e chegar em algo maior, para que depois eu ache o valor total e substitua o f0 para encontrar esse valor. Tudo bem, pessoal? É só um caso, né, distinto que a gente poderia ter, mas que se aplicaria facilmente aqui, bastando a gente manipular o f, né? Inverteu a ordem das variáveis, faz 1 sobre essa inversão e encontra. A gente busca na tabela até achar, né, qual que será o valor total e substitui o f0. Beleza? Ok, espero que sim. Tudo bem, pessoal? Então aqui a gente tem uma tabela, né, finalizando essas distribuições que resume, né, as que a gente viu nessa aula de hoje. A gente tem o modelo uniforme, modelo exponencial, normal, gama, Q quadrado, T-student e F standard, tudo bem? Em econometria, a gente vai usar majoritariamente a normal, a Q quadrado, a T-student e a F
Standard, tudo bem? A uniforme, a exponencial e a gama, elas também são muito utilizadas mais aqui em alguns problemas um pouco mais avançados do que a econometria básica, né? Quando a gente tem uma econometria aí bayesiana ou talvez a estimação de modelos da SGE, alguma coisa um pouco mais avançada em termos de pós-graduação. Mas literalmente todas são usuais para ciência econômica, beleza? Tá, e aí aqui na primeira coluna tem a função densidade, aqui na segunda os parâmetros, na terceira os valores da esperança aí da variância. Da mesma forma, pessoal, que eu falei com vocês na discreta, se você for fazer uma prova que cobre essas variáveis, muito pouco provavelmente, né, eles vão te dar uma tabela desse jeito. Normalmente você vai ter que ter uma ideia de cabeça disso daqui. Eu sei que é difícil, é muita coisa, né, principalmente essas maiores aqui do fim, mas é literalmente a prática, né? A partir do momento que você faz assim 10, 15, 20 exercícios sobre cada uma dessas distribuições, você começa, né, a capturar, a sua cabeça começa a se acostumar com aquele formato e você vai, né, lembrando mesmo que inconscientemente dos formatos da função. Tudo bem, pessoal? Ok. E por fim eu queria falar sobre funções de variáveis contínuas, né? Lá na parte de variáveis discretas, o que a gente fez? Eu mostrei para vocês que a gente poderia transformar, né, uma variável aleatória discreta em uma função e obter determinados resultados. A lógica ela vai se estender aqui para o caso das contínuas, tudo bem, gente? Nesse caso, vamos supor uma função h, né, monotônica crescente ou decrescente, em que a sua inversa h menos 1 ela está univocamente determinada. A gente pode obter então o seguinte: se y, né, é h de x, o x é h elevado a menos 1 do y, né? Simplesmente estou calculando a inversa, para valores de x e y das variáveis aleatórias contínuas x e y, respectivamente, tá? O que a gente pode ver, pessoal, é que se a densidade de x, né, f de x, for positiva entre a e b, né, para esses valores de x, então a densidade de y, né, ela vai levar em consideração essa transformação da h, e ela vai ser positiva se o y estiver entre HA e B, né, e crescente, ou ela vai ser decrescente se o y estiver entre HB e HA. Depende aí da ordem do A e do B, tá? Como a gente pode ver. Se ela for crescente, a imagem aumenta, se ela for decrescente, a imagem cai, né, conforme o ponto do intervalo que você está analisando, tá bom? Um exemplo, suponha que x, né, ele vai ter uma densidade 2x. E vamos considerar y igual a 3x mais 4. Aqui, o nosso y é igual a h de x, que é 3x mais 4. Então, o y define a função, tudo bem? Que é crescente. Denotando, né, a densidade de y como g, e se f, né, como a gente sabe que f é sempre maior que zero, para x entre 0 e 1, o g de x vai ser maior que zero para valores entre 4 e 7. Ah, Michel, por que o x está entre 0 e 1 e o y ele está entre 4 e 7, tá? Por quê, pessoal? Ó, eu estou determinando esse intervalo a e b de x de 0 e 1. Automaticamente, consequentemente, se o x está entre 0 e 1, a função 3x mais 4, se eu substituir 0, vai ficar 4, se eu substituir 1, vai ficar 7. Então, eu simplesmente aplico em y aqui a função que ele está seguindo, que é 3x mais 4, tá? Então, notemos, né, que a gente pode obter probabilidades relativas a y a partir da densidade de x, tá? Então, a gente consegue fazer o cálculo das probabilidades de y usando a densidade de x que nós temos, basta, né, que a gente conecte por meio da função que a gente tem interesse, tá bom? Vejamos como a gente pode obter g de y também, né? Já que eu falei para vocês que a densidade do x é conhecida, mas a gente tem uma g generalizando para y. No caso, a gente pode denotar o gzão como a distribuição acumulada, e a gente sabe que a derivada da distribuição acumulada, como eu falei nessa aula para vocês, é a função densidade, né, para todo valor de y, o qual, né, g for derivável. Então, se o seu gzão de y é o p de y menor ou igual a y, né, dando a noção aqui de acumulado novamente, o seu p de 3x mais 4 menor ou igual a y, ele vai ter esse formato aqui. Você vai isolar o x e deixar o y. Então, você tem um p de x menor ou igual a y menos 4 sobre 3. Então, a sua função ela fica dependente aqui dessa característica de y menos 4 sobre 3.
onde a gente está denotando por Fzão a função distribuição acumulada de x. Usando a regra da cadeia, né, derivando isso daqui literalmente, já que existe uma função dentro e uma fora, a gente chega nessa especificação aqui, que é 1/3 vezes a densidade y menos 4 sobre 3. Tudo bem, pessoal? Do que decorre, né, que então a nossa densidade de y é 2 vezes y menos 4 sobre 9, se o y estiver entre 4 e 7, e 0, caso contrário. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, essa era a nossa aula sobre variáveis aleatórias contínuas, tá? Eu tentei cobrir o máximo de distribuições possíveis com vocês. É uma aula cansativa, é uma aula pesada, mas é uma aula muito útil para o curso de economia, ok? Então, espero os feedbacks de vocês, as dúvidas, a gente se vê na próxima aula. Era isso, muito obrigado e um abraço.